Isaura diz que Álvaro não morreu. Leôncio diz que ela verá a morte de André e jura que ela não escapará da chibata. Álvaro cavalga. Henrique conta que capturaram Isaura. Eles ficam indignados com tanta injustiça. Leôncio diz que a açoitará e que só parará quando desejar que a tenha. Isaura diz que jamais implorará o amor dele. Ele afirma que ela sofrerá bastante. Ele afirma que ela é a dona de suas vontades e que não pode fazer isso com ele. Ele volta a elogiá-la. Aloísio diz que é melhor seguir em viagem. Leôncio diz que são tristes seus dias sem ela e conta que sua vontade é tirar a roupa dela e possuí-la ali. Ele deseja que prendam Bernardo. Eles saem do local. Álvaro continua galopando. Estela fica com pena de Perpétua. Branca diz que foi merecido por trocá-la por uma escrava. Gioconda fica chocada. Gabriel diz que isso não é amor. Miguel diz que ela está de volta às mãos de Leôncio. Geraldo diz que sua vontade é acabar com Leôncio. Tomásia diz que devem agir com calma e prudência. Miguel diz que estava certo o tempo todo sobre o casamento. Eles chegam à fazenda. Isaura cai no chão. André a levanta. Leôncio diz que a polícia está dispensada. Ele joga Isaura no chão e a puxa pelo cabelo até a casa. Leôncio diz que ela deveria parar de lutar contra seu destino. Isaura diz que seu destino é ficar livre dele. Leôncio esmurra André, e Isaura pede que não seja cruel, pois provará da justiça divina. O maldito diz não acreditar em Deus, mas Isaura afirma que a justiça dele não falha. Leôncio diz que o único jeito de André viver é se entregando a ele. Rosa debocha de Isaura e percebe que capturaram André. Francisco e Raimundo dizem que André logo morrerá. Leôncio diz que ele terá uma morte lenta. Rosa conta que veio de castigo para ali e súplica para Leôncio não fazer nada. Isaura diz que ela ainda sente ódio e não consegue entender nada. Leôncio confirma que Isaura irá para o Pelourinho. André pede que não maltrate Isaura e o xinga. Leôncio manda que calhe a boca e o soca, mas o negro cospe nele. Malvina exige que pare com a barbaridade. Leôncio diz que sabia que ela não iria embora e pede que não estresse. Ela afirma que ele só terá o dinheiro se obedecer às suas condições. Leôncio exige que tirem a camisa de André para que seja chicoteado. O mesmo acontecerá com Isaura. Sebastião diz que levará Helena até o quarto. Aurora diz que toda essa tragédia é de partir o coração. Helena se sente mal, mas Aurora pede que se cuide e pense em seu filho. Sebastião a leva. Aurora volta a ler Camões, afirmando que dirá esses belos versos a Henrique. Diogo elogia o peixe. Aresqui diz estar muito feliz com Araci. Diogo diz que se sente muito feliz com Helena. O indígena sugere que pode trazer Helena. O médico diz não ver a hora de estar ao lado de sua amada. Tomásia conta que voltarão para a fazenda e diz que Estela e Branca estão à espera de Geraldo. Geraldo diz que só tem dor de cabeça. Henrique diz que podem contar com ele para invadir a fazenda de Leôncio e afirma que irá à fazenda de seu pai. Geraldo diz a Bernardo que ele pode contar com ele para o que precisar. Branca diz querer o mal de Isaura, afirmando ser justo que ela morra também. Gabriel conta que tem muita simpatia por Isaura. Branca diz que é o fim dos tempos uma escrava ser enteada de uma condessa, afirmando ser ridícula toda essa situação. Estela adverte, mas Branca não dá a mínima. Gioconda se incomoda. Branca diz querer todo o mal do mundo para Isaura e espera que ela já esteja a caminho do Pelourinho. Malvina diz que ficou bastante aflita com a morte de Álvaro. Isaura pede que não deixe Leôncio maltratar André. Malvina diz que ele está por um triz de perder a fazenda e exige que conversem em sua alcova. Leôncio se irrita. Eles se retiram. Rosa diz que Isaura será açoitada. Isaura pede que tenha piedade, pois está em pedaços. A invejosa diz que ela ainda tem muita belezura e caçoa dela. Malvina tira a jarra de porcelana e afirma que seu tempo de mandar nela acabou, alegando que o odeia. Ela afirma que mandará seu pai arrematar a fazenda para colocá-lo na rua. Leôncio tenta acalmá-la e afirma que foi uma loucura recapturar Isaura. Ela deseja que ele morra de exaustão, pois casou com o homem errado. Ela questiona quais são os planos para os escravos. Leôncio diz que André receberá 50 chibatadas e que Isaura será açoitada amanhã. Malvina tenta impedi-lo, mas fracassa. Ela diz que só receberá o dinheiro da hipoteca se ele não fizer mal a Isaura.
Gioconda dá graças por estarem bem. Tomásia conta que está bastante triste, e Miguel diz estar desolado, pois Isaura sofrerá e ele não pode fazer nada. A condessa dá graças por ele não estar preso. Isaura diz que Leôncio matará André e pede que o salve. Rosa diz que não pode fazer nada. A jovem pede que reaja, mas Rosa diz que está sob ameaça de Malvina. Rosa conta que Leôncio e Malvina subiram. Francisco diz que já amarrou André e pede que Isaura agilize. Rosa súplica por André. Francisco diz que conversarão sobre isso mais tarde. As duas ficam felizes ao verem Geraldo. Ele confirma que Álvaro morreu e pede que retome o juízo. Estela diz que Perpétua sofrerá. Branca diz ser estranho que ainda não tenham encontrado o corpo do amado. Rosa pede que deixe André em paz em troca de matar Isaura. Francisco diz que Leôncio não vai querer Isaura morta, pois a quer em sua cama, alegando que André sofrerá até morrer. Isaura súplica por piedade. Francisco conta como seus pais foram brutalmente assassinados. Isaura diz que ele transformou sua vida no inferno, mas ele afirma que ela não o convencerá. Rosa o repreende. Isaura diz que ela e André não têm culpa de seus pais terem sofrido. Francisco a leva para o Pelourinho. Rosa fica com pena de André. Gioconda serve suco para Miguel e sua filha. Ele diz estar bastante revoltado. A esposa pensa na melhor forma de livrar Isaura e André. A matriarca fica triste pela prisão do negro. A condessa diz querer a liberdade deles. Miguel diz que o ódio de Leôncio é mortal. Tomásia diz que terá o maior número de informações possível sobre a fazenda do maldito. Francisco jura que André morrerá no tronco e manda que Raimundo os vigie. Geraldo conta como Álvaro morreu. Branca continua triste pela morte de seu amado, afirmando que Leôncio não tinha esse direito. Estela afirma que foi ela quem o atraiu para perto deles. Tomásia pede que sua mãe acalme as duas malucas e afirma que Geraldo não merecia essa família. A matriarca deseja que saiam logo dali. Miguel diz que está carregando um peso enorme. Isaura questiona até quando sofrerão nas mãos de Leôncio. André diz que a defenderá de tudo, mas ela afirma que o suplício nem começou. O negro diz que lutará para deixá-la livre. Belchior dá graças pela volta de sua esposa, afirmando que se casarão após as chicotadas. Ele afirma que ela partiu seu coração. Isaura diz que ama Álvaro. Belchior questiona o porquê disso. Ela diz que se apaixonou pelo espírito de Álvaro. O jardineiro diz que dá muito amor a quem merece, dando exemplos de suas flores. Isaura afirma que não o traiu nem o enganou. Belchior volta a repetir que foi traído, mas diz que a perdoará. Ele conta que ela foi muito ingrata, pois o abandonou no altar. Ele diz amá-la bastante e que agora podem casar após a morte de Álvaro. André pede que não deixe Leôncio maltratá-la. Belchior diz que não fará nada para que Leôncio tenha raiva dele. O negro pede que traga comida e água. Isaura pede que salve André. O jardineiro diz que fará o que puder e afirma ter bastante pena da amada. Leôncio diz que Isaura é sua escrava e que tem direito de açoitá-la como quiser. Malvina diz que seus pais a criaram com muito zelo. Leôncio relembra como Antônia maltratava os escravos. Malvina exige que não misture os assuntos. Leôncio diz que eles serão açoitados de qualquer forma. Joaquina pede desculpas por não chamá-lo de Mauê. João diz que tanto faz. Ele conta como a vida é engraçada e como virou o rei do quilombo. Ela afirma que ele merece. Leôncio desdenha de Belchior. O jardineiro sente pena da morte de André e das marcas de Isaura. Ele afirma que eles têm de pagar por tudo o que fizeram. O jardineiro diz que pode perdoar, mas o maldito diz que Isaura já sabe como a perdoará. Ele exige que saia de sua sala, chamando de vários animais fedorentos. Rosa o xinga e afirma ter vontade de pôr veneno na comida de Leôncio. Belchior pede que faça isso. Ela diz estar pensando em André, pois não queria que morresse. Eles dizem não querer ver o castigo. Ela também diz que o ama verdadeiramente. Ela diz ser capaz de desistir de seus sonhos para ver André livre. João diz que foi procurar saber sobre Tibério e que teve um menino que o viu, mas desapareceu. Joaquina diz que o deixe, pois está brincando e passeando. Eles riem. Aurora se irrita. Henrique conta que pôs um ponto final em tudo. Sebastião afirma que era justamente o que estava dizendo. O mocinho continua se explicando para a prima.
Aurora conta que só pode pensar o pior. Leôncio questiona como ela pôde se deitar com Álvaro, deixando roubar a flor da pureza. Ela conta que não se entregou. O negro o chama de covarde. Leôncio xinga Isaura. Isaura chama Malvina de virtuosa e fiel, mas ele a chama de vagabunda. Isaura diz que, se fosse uma vagabunda, já teria se entregado para ele. Ele questiona por que ela faz isso com seus sonhos, mas ela afirma que não fez nada, pois continua donzela. O capeta diz ser mentira, afirmando que ela o matou quando se deitou com Álvaro. O sargento conta que ainda não encontraram o corpo de Álvaro e avisa que Diogo matou Paulo. Tomásia fica chocada e afirma ser impossível. Gioconda diz que não sente essa dor, e Gabriel afirma ser um crápula a menos no mundo. A condessa diz que ele agiu em legítima defesa. O sargento concorda e conta como tudo ocorreu e que o médico fugiu. A matriarca defende seu sobrinho. Miguel diz que enforcam inocentes sem o menor pudor. Isaura diz que não se entregou e afirma que seu amado teve uma recaída da febre amarela e decidiram esperar o casamento. Ele questiona como poderá comprovar. Isaura diz que Álvaro não tirou sua castidade e jura que jamais mentiu. Ele diz que seu maior sonho é ser seu primeiro homem. Ela afirma que, por sua vontade, jamais será dele. Leôncio exige que preparem um chicote, pois açoitarão o negro com 50 chibatadas. Francisco diz estar ansioso. Isaura clama por piedade, afirmando que ele faz mais mal a si mesmo. Ela também diz que tentou perdoá-lo de coração e chegou a sentir pena. Leôncio diz que ela deverá se entregar, senão André será açoitado até morrer. Tomásia diz que as tragédias caem sobre eles uma atrás da outra. Gabriel diz que é tudo muito triste. Aloísio diz que não pode fazer nada. A matriarca diz que avisou o sobrinho, e Aloísio conta que Helena está grávida. Gioconda diz que seu sangue e o de Sebastião se misturarão na criança. Aloísio conta que os capatazes encontraram o corpo de Paulo. Tomásia sugere que tenham sido eles os assassinos, mas o sargento conta que a dona da pensão encontrou o corpo primeiro. Ele também conta que Helena confirmou tudo, além dos crimes que Paulo cometeu. Gioconda diz que ele já morreu tarde. André diz não entender qual foi seu crime, pois sempre andou no caminho do bem, mesmo nunca aceitando seu destino de escravo. Isaura diz que, graças a ele, o quilombo está grande novamente. André conta que seu pai é o chefe. Isaura diz que ele deu muito orgulho para ela, João e Joaquina. André diz que resistirá o quanto puder. Isaura clama por piedade. Leôncio diz que o matará. André diz que a violência dele um dia voltará contra ele. Leôncio exige que calhe a boca e afirma que não acredita em Deus, dizendo que o chicote reinará. Isaura clama por piedade. Leôncio diz que a única maneira de livrar o negro é ela se entregando e começa a chicoteá-lo. Ele manda Francisco continuar. Isaura súplica para que pare. Leôncio diz que ele pagará por tudo por liderar revoltas. Isaura grita por ajuda a Malvina. Leôncio diz que sua esposa não fará nada. Rosa está atordoada e afirma não aguentar ouvir os gritos de André. Malvina diz que pediu que não fizesse, e Rosa aguenta que Francisco matará. Belchior clama por piedade, mas fracassa. Rosa xinga Leôncio, afirmando que todos o odeiam. Leôncio confirma que chicoteará Isaura após matar André. O negro pede que nunca se entregue ao maldito. Rosa afirma que ele não a ama. Malvina se irrita e manda que vá para a cozinha. Isaura pede que pare. Leôncio exige que morra. Francisco diz que ele é muito valente. Rosa pede que salve André. Malvina diz que não pode fazer nada. Leôncio diz querer terminar o serviço. Ela diz que não se acostuma com isso. Rosa pede que o salve, mas Malvina diz que só pode rezar. Isaura diz que depois será sua vez. Rosa diz que, se fosse ela, ficava escondida ouvindo a conversa de Francisco e Leôncio, mas não dirá para não ir para o tronco. Malvina toca piano. Leôncio continua chicoteando. Malvina diz que Leôncio não a ouve. Ela diz ser uma atrocidade. Rosa pede que o salve.